Muito bom dia, ouvinte. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, este programa está sendo retransmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 23 minutos em Garça. Hoje é domingo, 20 de julho, inverno de 2025. Agradecemos sua audiência e nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Atenção, ouvinte, você pode assistir Momento Espírita e Perspectiva com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, usando celular ou Smart TV. Temas desta edição. A primeira das virtudes cristãs é a humildade. É possível um só espírito obsidiar toda uma família? A ação mental da mulher poderia provocar um aborto? O que acontece quando o ofensor não aceita ser perdoado? Como que um alcoólico pode ser recebido no mundo espiritual? Pode uma pessoa viva se comunicar espiritualmente com outra? Encontro da família no Lar Meimei terá início daqui a pouco. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número, o DDD 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa. Espelho d'Água, romance do espírito Alice, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, editora M. A história se desenrola séculos atrás, no cenário da Inquisição religiosa. Se você quer ganhar esse livro, mande agora o seu recado para o número 14 981 05 15 35. Equipe desta edição: controle técnico e sonoplastia Gustavo Souza, assistência técnica Augusto Tavares, Cláudio para atender os ouvintes e a apresentação Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Um dos episódios mais surpreendentes dos evangelhos é aquele em que o Mestre Jesus lava os pés de seus discípulos. Os discípulos não entenderam aquele gesto. Aliás, eram eles, os discípulos, que deveriam lavar os pés do Mestre e não o contrário. Mas essa atitude de Jesus acabou se constituindo numa forte expressão de humildade. Porque a humildade, no seu sentido mais profundo, é a capacidade de servir. E Jesus estava ali para servir, não para ser servido. É o mestre que serve o discípulo. James Hunter, na sua notável obra O Monge e o Executivo, usa toda a sua convincente argumentação para provar que líder é aquele que serve. E por isso mesmo considera que Jesus, ao servir a humanidade à custa do próprio sacrifício, foi o maior líder da história. Quase sempre as pessoas acham que ser humilde é se rebaixar. Mas Jesus entendia o contrário. Para ele, ser humilde é se elevar. E na vida, o que realmente nos eleva é a oportunidade de sermos úteis, de estarmos prontos a dar a nossa contribuição para o bem e para a felicidade das pessoas que nos cercam. Só as pessoas que servem são importantes. É claro que naquela época, quando se explorava o trabalho escravo, servir era uma atividade deprimente, que rebaixava e humilhava o homem. Aliás, nas Escrituras Sagradas, Adão e Eva foram condenados ao trabalho, de modo que ser pobre e precisar se esforçar para sobreviver era um demérito, ou melhor dizendo, era uma condenação. O trabalho era tão desvalorizado que ninguém podia trabalhar no sábado, o dia da adoração. E quando os discípulos de Jesus foram surpreendidos colhendo milho num sábado, acabaram repreendidos juntamente com o mestre. Jesus, porém, não levou em conta essa reprimenda
e disse que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E disse mais, que o Pai, referindo-se a Deus, trabalha até agora, numa alusão ao trabalho da natureza que não cessa. Essa colocação de Jesus mostrava seu posicionamento frente ao trabalho, considerando não como o produto de uma maldição em que o povo acreditava, mas como uma bênção que só serve para dignificar e espiritualizar o homem. Se o Pai só trabalha, com mais forte razão devemos trabalhar. Se o Pai só serve, com mais forte razão devemos servir. O trabalho está aliado à humildade. Os orgulhosos detestam trabalhar, principalmente se tratar de um trabalho simples e braçal. Mas é aí que a pessoa se valoriza, é aí que ela cresce, pois o trabalho mais simples é o que mais serve, é o que mais atende às necessidades do homem. Ser humilde é saber servir, e quem está preocupado em servir não tem tempo para se sentir superior a ninguém. Por essa razão, Jesus disse: o Filho do Homem nasceu para servir e não para ser servido. Servir é o mais elevado ato da vida. Por ele nos fazemos lembrados, queridos, amados, e é por ele que nos sentimos verdadeiramente ligados aos irmãos de humanidade, realizando em nós o nosso potencial divino. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E esta pergunta nos foi trazida pela Silvana. Estou vendo novamente a novela A Viagem e acho um tanto exagerado um espírito obsidiar toda a família, mostrando que ele tem um grande poder de manipular as pessoas. Será que é assim mesmo que funciona? Em primeiro lugar, devemos dizer que os espíritos, sejam bons ou maus, não fazem o que querem, mas o que eles podem. Nem sempre eles têm o que necessitam para atingir suas metas da mesma forma que nós, os encarnados, temos as nossas limitações. Filmes e novelas, no entanto, quando tratam dessas questões espirituais, procuram carregar com maior dose de violência e realismo as obsessões para que elas se mostrem perigosas e assustadoras. Assim, eles podem exagerar as cenas para melhor sensibilizar o público, de modo que o importante é mostrarem como pode ser a realidade no caso de obsessão, para que possamos aprender como nos prevenir. Em tese, a ação do espírito sobre o encarnado é de ordem mental e, portanto, depende da sintonia de pensamentos entre eles. Depende também do grau de mediunidade das pessoas envolvidas. Assim, o espírito pode obter êxito ao obsidiar alguém e não conseguir o mesmo efeito com outro. É possível ocorrer algum fenômeno de efeitos físicos, como deslocamento de objetos e alteração de temperatura, etc. Mas isso acontece por conta da mediunidade da pessoa assediada. As sensações de presença também ocorrem por via mental. É o cérebro do encarnado que trabalha para dar a impressão de que existe alguém presente. Mas uma coisa é certa: o obsessor, por pior que seja, não vai conseguir mudar os valores morais de uma pessoa de boa índole. Como, por exemplo, eles não podem fazer com que um homem honesto passe a praticar atos de desonestidade. Os autores de filmes e novelas nem sempre observam esse aspecto, de modo que passam por cima de muita coisa que o Espiritismo ensina. A ação obsessiva, seja de quem for, apenas aproveita as disposições que o encarnado já traz consigo, para que essas disposições se manifestem com mais intensidade ou com mais frequência. Assim, uma pessoa intransigente, quando envolvida pelo pensamento do obsessor, vai desenvolver mais ainda a sua intransigência, e uma pessoa maldosa vai demonstrar ainda mais a sua maldade. A obsessão depende muito da capacidade que o obsessor tem de manipular as pessoas,
de modo que, de uma maneira geral, ele potencializa as más tendências das pessoas obsidiadas. Mas o obsidiado pode jogar um contra o outro, aproveitando as disposições de um deles e assim, de forma indireta, atingir outras pessoas da família. E este caso foi trazido por um frequentador do centro que não quis se identificar. Quando falamos em aborto provocado, pensamos logo naqueles casos em que a mulher se vale de drogas abortivas ou da intervenção de médicos ou enfermeiros que geralmente agem na clandestinidade. Eu pergunto, quando a mulher quer se ver livre do bebê e o rejeita mentalmente o tempo todo enquanto ele está na sua barriga, ela não pode provocar o aborto apenas por sua ação mental? Essa situação que você descreve pode acontecer. Trata-se de um aborto provocado pela rejeição da mulher. Em certos casos, sua vontade de não ter o filho pode dificultar a gestação e até ser causa de abortamento. Mas é difícil saber até que ponto um abortamento natural pode decorrer da mentalização ou do pensamento negativo da mulher ou apenas de uma rejeição natural do seu organismo. Casos assim, por enquanto, só a espiritualidade pode detectar. Mas nunca podemos deixar de levar em conta que, atrás de um aborto, pode haver a participação de um espírito desencarnado. No livro E a Vida Continua, de André Luiz, temos o caso de Evelina Serpa, quando o aborto não foi provocado por ela e sim pelo próprio espírito que viera apenas passar alguns dias no seu ventre apenas por necessidade reencarnatória. Ainda sabemos muito pouco sobre esse processo, mas já vimos na literatura espírita casos como o de Evelina, em que há uma programação para que a reencarnação seja interrompida no ventre materno e não ocorra o nascimento. No caso de Evelina, tratava-se de um espírito suicida que estava se readaptando para a futura reencarnação. Evelina, por sentir remorso e culpa, por achar que seu noivo Túlio suicidara por sua causa, atraiu essa entidade que precisava passar apenas alguns dias num brevíssimo processo reencarnatório. Regra geral, a gravidez é motivo de alegria para a mulher e também para seus familiares. Essa alegria é uma fonte de vida, geradora de bem-estar para o embrião, que já está recebendo as vibrações positivas da mãe e da família. Infelizmente, existem gravidezes indesejadas, que acabam conspirando contra a vida e contra as leis da natureza, ocasionando situações desagradáveis que vão refletir futuramente na vida da mulher. Livro a ser sorteado daqui a pouco. Espelho d'Água, romance do espírito Alice, recebido pela médium Mônica Agueiras Cortá, da editora M. Se você quer ganhar esse livro, mande agora o seu recado, dizendo que quer ganhá-lo para o 14 981 05 15 35. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
Neste mês de julho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o livro A Sombra do Abacateiro, preciosa obra de Carlos Bacelli. Neste livro, o autor relata os costumeiros encontros de pessoas do povo com Chico Xavier embaixo de uma árvore, quando o médium trazia elevados esclarecimentos sobre temas do dia a dia. É da editora Intervidas. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando o WhatsApp para a Sônia Marra no telefone DDD 14 99669 5008 ou enviando e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando o nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo, a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre a doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas, entrada pela rua 7 de setembro. No Caminho de Damasco, temos grupos de estudos às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças às 19h30, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários de obras de André Luiz. Atualmente estamos lendo o livro No Mundo Maior, sempre às 20 horas para quem quiser participar. Na terça, com início às 19h30, temos um grupo de leitura do livro Paulo e Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e também sobre suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeos palestras de temas variados e mensagens espíritas em card e em áudio. Encontro da Família está acontecendo hoje no Lar Meimei, com a presença do psicólogo Valcir Silva de Tupã. Estará ocorrendo a partir das 13h30, o 18º Encontro da Família Espírita com o tema Família, Laços e Nós. E vamos a mais uma questão do nosso ouvinte de Vera Cruz. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Pergunto: como o ofendido deve proceder se seu obsessor lhe disser: eu não preciso do seu perdão? Primeiramente, precisamos esclarecer os ouvintes que as figuras do juiz, do ministro da Justiça e da prisão eram reais naquela época, pois faziam parte do aparelho judicial e das normas que regulavam a aplicação da justiça na sociedade judaica. Portanto, assim falando, Jesus usou de uma comparação para que seus ouvintes o entendessem, pois tudo ele falava do ponto de vista espiritual. Nesse episódio, ele estava se referindo à necessidade da reconciliação imediata entre o ofensor e o ofendido em questões pessoais. Quando não há reconciliação entre as partes nesta vida e um leva a mágoa do outro para além desta existência, a reaproximação entre eles vai se tornar mais difícil, ou no mundo espiritual ou em encarnações seguintes. Nesses casos, quando o ofendido desencarna primeiro, sem ter perdoado seu ofensor, a tendência é que ele procure um acerto de contas por meio da vingança, ou seja, por meio da perseguição espiritual ou obsessão.
A pergunta de nosso ouvinte é se o ofendido, ainda nesta vida, procurar o ofensor para lhe perdoar a ofensa, e este, ferido em seu orgulho, não quiser aceitar esse perdão, o que o ofendido poderia fazer? O problema do ofendido é guardar mágoa e sofrer as consequências do orgulho ferido. Mas, nesse caso, quando já tinha varrido a mágoa de seu coração, se o perdão não for aceito pelo adversário, o problema deixa de ser dele, do ofendido, para ficar totalmente com aquele que o ofendeu. Sendo assim, o ofensor demonstrou mais uma vez o seu ódio contra o ofendido e pode ser que, alimentando esse orgulho, seu ódio tenha aumentado ainda mais ante a atitude de humildade do ofendido. Consequentemente, o peso do mal praticado pelo ofensor ainda será maior, o que implicará futuramente, não sabemos quando, no agravamento da culpa que um dia aflorará de sua consciência, o que significa mais sofrimento nesta ou em outra vida. E atenção, livro a ser sorteado daqui a pouco, Espelho d'Água, romance do espírito Alice, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, editora M. Ainda dá tempo de você participar. Se você quer ganhar esse livro, mande agora mesmo seu recado para o DDD 14 e o telefone 981 05 15 35. E um jovem nos relatou o seguinte: meu pai foi um homem honesto e trabalhador, mas nos últimos anos de vida ele passou a beber. Não bebia sempre, mas quando isso acontecia, ele tinha que ser internado. Partiu dessa vida sem religião. Minha mãe, inconformada, dizia: quando você morrer, vai ficar por aí, de bar em bar, atormentando aqueles que bebem. Ele não chegou à velhice. Foi antes. Pergunta o ouvinte: como será que o mundo espiritual recebe uma pessoa assim como meu pai? Será que ele vai se recuperar lá ou ainda vai renascer com o mesmo problema? Se seu pai foi uma boa pessoa, embora nos últimos anos convivesse com o álcool, com certeza no mundo espiritual vai ser bem atendido. É claro que essa dependência psíquica do álcool, trazendo-lhe sérios transtornos mentais, vai atormentá-lo por um bom tempo, até que receba um tratamento adequado, se esta for sua vontade. Mas não podemos ignorar que Deus nos ama a todos, e aqueles que sabem seguir os bons princípios da vida, tendo consciência disso, encontram mais facilidade de serem socorridos, porque não lhes faltarão amigos e seres queridos que virão ao seu encontro. Aliás, o problema do alcoolismo pode ser perfeitamente encarado no mundo espiritual se a pessoa estiver mesmo disposta a se libertar dessa dependência. Mas aqui na Terra a situação é um tanto mais grave, porque o corpo também fica dependente, complicando mais a situação de quem porventura esteja a fim de se libertar. Não sabemos até que ponto existe essa disposição no seu pai, até porque ele poderia, você não disse nada a respeito, mas ele poderia ter procurado ajuda enquanto era tempo. Temos aí no AA, Alcoólicos Anônimos, um grande auxiliar para quem está a fim de se livrar da bebida. Infelizmente, há pouca disposição, talvez vergonha, medo ou insegurança por parte dos dependentes para buscar esse tipo de auxílio. Mas aqui é muito mais no plano espiritual, o que nos move é a vontade firme e determinada de superar nossas fraquezas. Disso vai depender o que pode acontecer com seu pai daqui em diante. Por isso, é sempre recomendável que vocês orem regularmente por ele. A busca de bares ou de ambientes onde se cultiva o alcoolismo é própria de espíritos que não estão dispostos a mudar o rumo de suas vidas, especialmente daqueles que se acomodaram na baixa condição moral em que vivem, sem força de vontade, sem ideal, e que se comprazem em viver o presente, pouco se importando o que lhes possa acontecer no futuro. Esses espíritos, sim, estão nos bares, participando e incentivando a bebida entre seus frequentadores.
Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, visita espíritas entre vivos. Este é um dos temas do capítulo Emancipação da Alma, que você vai encontrar a partir da questão 413 de O Livro dos Espíritos. A ideia é simples. Se nós, os encarnados, somos espíritos, é claro que possuímos todos os atributos que tem o espírito, entre eles o de expandir nossa capacidade de ação, até mesmo além do corpo físico. Acontece que, pelo fato de estarmos encerrados nesse corpo, comandados pelo cérebro, ficamos limitados à sua capacidade de ação e de percepção, da mesma forma que uma pessoa, ao se vestir com um escafandro, que é aquele macacão usado pelos mergulhadores, sente-se presa a ele e com seus movimentos limitados. No entanto, quando caímos no sono ou entramos num estado de transe ou sonolência, o corpo entra num patamar de descanso, mesmo que seja por alguns segundos, e todas as suas funções ficam reduzidas. Nesses momentos, como espíritos, sentimos-nos mais livres e podemos nos expandir, inclusive nos comunicando tanto com os desencarnados como com os encarnados. Mas, como o corpo está inconsciente, raramente tomamos conhecimento disso. Não sabemos com que frequência isso acontece, até porque as pessoas, de um modo geral, são reservadas quando a esses assuntos, temendo pela opinião dos outros. Contudo, nesses momentos de expansão da alma, é possível que haja alguma comunicação, até mesmo através de médiuns ou rápidas aparições à distância, o que é mais raro ainda. Na obra de Allan Kardec encontramos vários casos de manifestações de encarnados para encarnados. Ernesto Bosano, um pesquisador italiano, fez um estudo profundo sobre esses casos e chegou a publicar uma obra sobre esse assunto intitulada Comunicações Mediúnicas entre Vivos, publicada no Brasil pela editora Edicel. Este livro, para quem possa interessar, pode ser encontrado na Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco. E chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, Espelho d'Água, Romance do Espírito Alice, recebido pela médium Mônica Aguieiras Cortá, da editora M. O livro sai para a ouvinte Maria Lúcia dos Santos Gonçalves. Parabéns, Maria Lúcia dos Santos Gonçalves. Pegue o seu livro durante a semana e no horário comercial na loja Leves, na Rua Minas Gerais, número 148. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Sônia, Maris e Paulino sobre temas atuais sobre a ótica espírita. Ao final desta edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apõe o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento,
grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível, minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem, toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste.